eu sou a Thay, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Cachinhos Vermelhos. No vídeo de hoje eu estarei estreando um novo quadro aqui no canal, chamado Te Conto um Conto. Solta a vinheta! Nesse quadro Te Conto um Conto, estarei trazendo para vocês algumas histórias e contos, sejam eles reais ou fictícios. E caso vocês queiram deixar algumas sugestões de histórias e contos para eu trazer aqui no canal, é só vocês escreverem aqui embaixo nos comentários. Lerei todos eles com muita atenção e com muito carinho. A ajuda de vocês é muito importante para o crescimento do canal. Então, conto com vocês, hein? Agora, sem mais enrolações, bora para a história de hoje. A história de hoje será A Moldura Misteriosa. Uma família morava bem distante da cidade, praticamente numa área rural. E essa família era composta por 3 membros: o rapaz, a sua esposa e a sua sogra. Como eles moravam bem distante da cidade, eles dependiam da ajuda do caixeiro viajante. O caixeiro viajante ele era uma espécie de vendedor que batia de porta em porta, oferecendo os produtos e mercadorias que eram comercializados nos centros urbanos. E como essa família morava muito longe da cidade, eles dependiam desse trabalho do caixeiro viajante para poder comprar as mercadorias. O caixeiro viajante ele vendia de tudo, desde roupas, sapatos, utensílios, artigos de decoração, ferramentas, enfim, de tudo que você imaginar, o caixeiro viajante trazia em sua carroça para oferecer à sua freguesia da área rural. Um belo dia, o caixeiro viajante bateu na porta da casa dessa família. E tanto a esposa quanto a sogra, elas estavam precisando comprar roupas novas. E assim que esse caixeiro viajante bateu na porta da casa dessa família, essa família atendeu, o rapaz estava lá, ele trabalhava ali perto de casa, porque como ele numa área rural, esse rapaz ele trazia o mantimento para sua família, ele sustentava sua família com o trabalho de agricultor. E quando o caixeiro viajante bateu na porta da casa dessa família, eles atenderam. Tanto a esposa quanto a sogra estavam muito felizes porque finalmente elas iriam comprar algumas peças novas de roupas para elas. E o caixeiro viajante trouxe várias novidades da cidade e elas super entusiasmadas, elas escolhendo. O rapaz naquele dia ele não ia comprar nada para ele, então ele ficou na dele. Por fim, a esposa e a sogra decidiram ficar cada uma com vestidos bonitos, bordados, alguns rendados. E quando o caixeiro viajante viu, que naquela família ele iria vender bastante mercadorias, ele ofereceu ao rapaz uma cortesia. Como forma de gratidão por aquela família ter consumido bastante mercadorias, o caixeiro viajante falou para aquele rapaz que ele poderia escolher qualquer produto que ele achasse interessante ali na carroça dele, que o caixeiro daria para ele, como forma de cortesia, a fim, de manter aquela clientela fiel a ele. O rapaz ele entrou na carroça e foi observando várias mercadorias, e quando ele foi mexendo num canto, no outro, ele viu uma moldura bem diferente, algo que ele nunca tinha visto na vida dele. Ele decidiu ficar com aquela moldura, virou para o vendedor, falou que ficaria com aquela moldura como agrado. O vendedor super feliz, a esposa e a sogra super felizes também. Enfim, encerrou aquele dia, o caixeiro viajante continuou fazendo os seus trabalhos de venda nas outras casas ali ao redor. E aquela família ficou bem resolvida. Todas as vezes que o rapaz chegava em casa do trabalho, ele pegava aquela moldura, sentava em frente à sua janela e ficava com um olhar triste, cabisbaixo, com um olhar de saudade. Olhava para a moldura e olhava para a janela. Só que a sua esposa e a sua sogra, por estarem tão contentes, tão alegres com as novidades que elas adquiriram através da mercadoria do caixeiro viajante, elas nem sequer notaram que o rapaz havia mudado de comportamento. Passaram-se mais alguns dias e aquele comportamento daquele rapaz continuava a mesma coisa. Ele chegava do trabalho, ficava muito triste, pegava naquela moldura, ficava olhando para ela um bom tempo e olhando para a janela
janela com um olhar triste, cabisbaixo, com um olhar de saudade. Até que chegou um determinado momento que a sua esposa notou e comentou com a mãe dela que o marido dela havia mudado de comportamento, que o marido dela estava agindo de uma forma diferente. A mãe dela aconselhou a filha a não se preocupar com aquilo. Falou que ele poderia estar passando por algum problema, ou pensando, ou preocupado com alguma situação, que era para deixar ele no cantinho dele, que depois, assim que ele conseguisse organizar os pensamentos dele, ele voltaria a ser aquilo que ele sempre foi. Só que a esposa, não muito conformada com a situação, decidiu esperar o marido sair de casa para trabalhar e fuxicar nas coisas dele. Assim foi feito. Chegou outro dia, o marido saiu ao trabalho e a esposa resolveu mexer nas coisas dele. A mãe aconselhou a ela deixar as coisas quietas no canto, que aquilo era muito feio, ficar desconfiando no marido. Mas a filha não quis saber. E ela foi mexendo, revirando todas as coisas dele, até que ela encontrou a moldura. E quando ela encontrou a moldura, ela pegou aquela moldura e ficou com muita, mas com muita raiva. Porque quando ela olhou para aquela moldura, ela viu a imagem de uma mulher muito bonita. E ela começou a especular que ele ficava durante as tardes, assim que ele chegava do trabalho, ele ficava admirando aquela imagem e ficava com saudade daquela mulher. Ou até mesmo ele poderia estar traindo ela com aquela mulher. Quando ela questionou isso com a mãe dela tentando acalmá-la, né, dizendo: filha, não fica assim. Quando ele chegar, a gente pode perguntar pra ele o que ele tanto olha nessa moldura. Deixa eu ver essa moldura. E aí, quando a mãe dela viu a moldura, quando a sogra, né, pegou a moldura pra ver, a sogra ficou meio que indignada com a filha, né, e falou: filha, olha só, que mulher é essa bonita que você vê nessa moldura? Porque eu não tô vendo nenhuma mulher bonita, eu vejo uma mulher velha. E a filha começou a ficar achando que a mãe estava defendendo seu marido. Questionou a mãe: não é possível que a senhora não esteja vendo essa mulher bonita que eu a vejo. E a mãe dela pegou e falou assim: filha, não é possível, filha. Ou eu estou cega ou você está cega. Eu não estou vendo mulher nenhuma bonita. O que eu vejo aqui é uma mulher velha. Não é possível que o seu esposo vai te trocar por essa mulher. Passou-se algumas horas, o marido, o rapaz, chegou do trabalho. Ao chegar em casa, a mulher nem esperou ele se acomodar e já foi logo acusando, dizendo que ele estava traindo ela porque ele passava a tarde inteira olhando para uma mulher numa moldura. O marido perguntou se a esposa havia enlouquecido e ele explicou para a esposa que todas as vezes que ele pegava a moldura e sentava em frente à janela, ele ficava refletindo a imagem daquele homem que aparecia na moldura, que fazia ele lembrar do pai dele. O homem que ele via naquela moldura era um homem muito parecido com o pai dele. E todas as vezes que ele lembrava do pai dele, deixava ele com muita saudade. E infelizmente seu pai havia falecido, então o que restava para ele eram as lembranças boas que ele tinha guardado dentro do seu coração, dentro da sua mente com relação ao pai dele. A esposa não se contentou com aquela resposta e ali virou uma confusão. A esposa acusando o marido de traição, dizendo que ele estava traindo ela com aquela moldura que tinha a imagem de uma mulher. O esposo dizendo que a esposa havia enlouquecido porque na realidade não tinha mulher nenhuma naquela moldura. Era a imagem de um homem que parecia muito o pai dele. E a sogra falando que os dois estavam cegos, porque na realidade o que tinha naquela moldura era a imagem de uma mulher velha. Depois dessa confusão toda, o dia amanheceu. O caixeiro viajante resolveu passar por aquela família novamente a fim de oferecer novas mercadorias da cidade. E quando ele chegou na porta daquela casa, a esposa nem esperou o caixeiro viajante bater. Já foi logo puxando ele para dentro da casa e falando com ele que moldura era aquela que ele havia oferecido ao seu marido. O caixeiro viajante pegou e não entendendo a situação. E aí a sogra, né, entrou na conversa para explicar ao caixeiro que a sua filha via a imagem de uma mulher bonita, o seu genro via a imagem de um homem que parecia com o pai dele e ela mesma via a imagem de uma mulher bem idosa. E o que o caixeiro viajante via ao olhar para aquela moldura misteriosa? O caixeiro viajante simplesmente olhou para todos os três, olhou para aquela família e falou: vocês não conhecem um espelho? E aquela família ficou um olhando para a cara do outro, se perguntando o que seria o espelho. E o caixeiro viajante explicou para aquela família que o espelho ele era uma moldura em que o seu interior era feito de vidro
E esse vidro, ele refletia a imagem daquilo que se apresentava na frente dele. Então o espelho nada mais era do que um objeto utilizado para você se ver, para você se olhar, para você se autoanalisar, ver se você está bonito, bem arrumado. O caixeiro viajante, quando o rapaz havia escolhido a moldura, o espelho no caso, como forma de cortesia, o caixeiro viajante deduziu que o rapaz havia escolhido para que a sua esposa e para que a sua sogra pudessem se verem quando experimentassem os vestidos. O caixeiro viajante nem sequer sabia que aquela família não conhecia o espelho. Depois do caixeiro viajante explicar todo aquele processo do objeto que o marido havia escolhido, a família, enfim, respiraram todos aliviados, concluíram que aquilo ali tudo não passou de um mal entendido e aquela situação ocorreu porque eles não sabiam da existência do espelho. E é assim, dessa forma, que acaba essa história da moldura misteriosa. Essa história pode ser um pouco engraçada devido a esta confusão gerada pela falta de conhecimento da família. Por eles não saberem da existência do espelho, acabaram que um acusando o outro, a esposa acusando o seu marido de traição, a sogra falando que tanto a filha quanto o genro estavam loucos, estavam cegos, e o marido, o rapaz, sem saber do que se tratava a situação, não sabia ao certo tentar se explicar ou tentar se defender. Contudo, trazendo para os dias atuais, essa história nos faz refletir que muitas discussões, muitos desentendimentos e muitas confusões que acontecem na nossa realidade, geralmente, se você for observar, a maioria delas são geradas por falta de conhecimento. E muitas das vezes isso acontece também com a nossa sociedade atual. Muitas das vezes discussões, confusões, debates são gerados devido a essa falta de informação, devido à falta de conhecimento. E aí fica um querendo defender a sua própria verdade, quando na realidade ninguém sabe a verdade. Então espero que vocês tenham gostado dessa história, espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Um beijo e até a próxima!